Olá, sejam bem-vindos ao Debate Público. E o tema de hoje é habitação popular, um dos maiores desafios de cidades em crescimento como Nova Lima. E para falar sobre esse tema, vamos receber aqui no estúdio o Fabrício Baleiro, que já foi secretário de Habitação aqui de Nova Lima e é especialista em REURB. Vamos conhecer a história da Arlete, que há 13 anos luta para conquistar uma moradia digna. E também vamos conhecer 2 projetos que podem mudar essa realidade aqui em Nova Lima, a da vereadora Viviane Matos e do vereador Adilson Taioba. O debate público começa agora. A habitação popular realmente é um dos maiores desafios de cidades que estão em crescimento. E Nova Lima não é diferente. Nós produzimos uma matéria para entender um pouco a realidade do que está acontecendo hoje aqui na cidade. E também, nessa matéria, vamos apresentar 2 projetos, da vereadora Viviane Matos e do vereador Adilson Taioba, que podem aí modificar um pouco desse cenário atual. Vamos conferir? Em meio à expansão urbana e ao crescimento do mercado imobiliário em Nova Lima, o acesso à moradia popular continua sendo um dos principais desafios da cidade. Embora não haja documentos públicos oficiais com o número exato do déficit habitacional no município, estima-se que cerca de 5.000 famílias ainda vivam sem acesso a uma habitação adequada. Atualmente, 3 contratos foram assinados com o Programa Federal Minha Casa Minha Vida, totalizando 240 moradias previstas, distribuídas em 3 regiões. No entanto, as obras ainda não começaram e a previsão de entrega vai de 2026 a 2027. Além disso, Nova Lima foi incluída no novo PAC federal, com a possibilidade de construir mais 144 moradias populares. Ou seja, para os próximos anos, a construção de moradias populares será de 528 unidades, cerca de 10% do déficit estimado. Enquanto isso, o debate sobre como enfrentar a falta de moradias populares em Nova Lima segue em pauta no município. A vereadora Viviane Matos é autora do projeto Moradia Digna, que prevê a distribuição de materiais de construção e assistência técnica especializada para reformar imóveis em condições precárias. Quando a gente pensa em um projeto como Morando com Dignidade, que você vai distribuir material de construção, assessoria técnica e ajudar essa família a ter realmente o seu lar, que foi onde ela escolheu, onde ela tem a rede de apoio, onde ela tem o vizinho, onde ela tem o seu espaço escolhido por ela mesma e onde ela colocou tudo que ela tinha, a gente sabe que a qualidade de vida dessa família é maior. A vereadora destaca que o projeto também pode contemplar famílias beneficiárias do aluguel social, muitas delas desalojadas após a enchente de Honório Bicalho em 2022, tirando essas famílias da fila por uma habitação popular. Porque muitas pessoas estão no aluguel social pelo período da enchente de Honório Bicalho e muitos não poderão voltar porque as casas estão em área de risco. Outros poderão, mas precisa ter uma reforma dessas casas e desses lares. E com esse projeto isso sai do papel e se torna realidade, contemplando diversas famílias do município. Outra proposta em discussão é do vereador Adilson Taioba, que propõe a reclassificação de áreas públicas sem uso definido, permitindo que sejam destinadas à venda. Os recursos arrecadados seriam investidos na construção de moradias populares, ampliando o acesso à habitação no município. Eu vi a oportunidade em Nova Lima que hoje nós temos muitos terrenos institucionais que não são utilizados, são terrenos que pertencem ao município. Então, o meu requerimento ele visa justamente isso. Hoje existe uma lei que o município pode abrir mão desses terrenos, desafetando e levando a leilão, essas verbas sendo destinadas à habitação. O vereador destaca ainda que reduzir o déficit habitacional é uma forma eficaz de conter o avanço das ocupações irregulares. Eu acho que desafetando, fazendo levantamento de todos esses terrenos, com certeza a gente vai acabar com o déficit habitacional e outra coisa muito importante, a gente acaba com as ocupações irregulares. Estão aí, né? Os dados me deixaram impressionado. E você deixou impressionado também? Quando a gente fala num déficit de 5.000 habitações e a construção de 500 e poucas casas, a gente vê um descompasso. Mas será que é isso mesmo?
Eu quero deixar claro aqui para vocês que esse dado de 5 mil moradias em déficit, ele não é uma informação legal, né? A gente não conseguiu com esse dado, com a prefeitura, a gente pediu, não obteve esse dado, então por isso que a gente fez uma estimativa, né? Quero deixar claro aqui, caso esse dado esteja equivocado, né? A prefeitura de repente vai falar, não são 5 mil, né? Mas assim, a estimativa que a gente tem de pessoas que trabalham com isso, próprios vereadores que fizeram os projetos, é de 5 mil habitações em déficit, tá? Gostaria agora de chamar aqui o Fabrício Baleeiro, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Fabrício. Que, já vou ler aqui o currículo de Fabrício. O Fabrício foi secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano no município de Nova Lima. Ele é especialista em REURB, regularização fundiária urbana, e ele atualmente atua como consultor e em referência técnica em projetos que envolvem planejamento urbano, regularização e moradia de interesse social. Não alcancei. Até errei aqui. Seja bem-vindo, viu, Fabrício? Obrigado pela oportunidade. Então, a gente viu aqui na matéria, né, sobre 2 projetos da vereadora Viviane e do vereador Adilson Taioba, né? São 2 projetos diferentes. Eles não têm exatamente o mesmo fim, mas de alguma forma também tem, né? O da Viviane, que me impressionou mais, que ela fala sobre reformar casas, e aí eu lembro que eu questionei ela assim, mas o que isso tem a ver em diminuir essa falta de moradia popular? E ela me explicou que tem alguns casos, né, que pode reformar a casa, e a família pode voltar a essa casa. Eu sei que você sabe melhor sobre esse projeto do que eu. Então vamos lá, conta pra mim. Foi muito bem lembrada essa questão de falar por que do material de construção pode reduzir o déficit habitacional. Você tem o déficit quantitativo e o déficit qualitativo. Você tem áreas em Nova Lima, e isso é uma tristeza falar isso, que ainda tem casas sem banheiro interno, banheiro externo. Você tem casas em Nova Lima que não tem um telhado regular. Você tem lugares aqui que você não tem um mínimo de um muro, Então, a ideia do projeto, e aí ele não é local, tem projetos nacionais, inclusive. Em 2022 teve um projeto do governo federal para poder fazer essa reforma. Em 2019 também teve. Então, são várias situações para tentar trazer o mínimo de dignidade para aquela moradia. A quantidade de pessoas que moram em subhabitações é absurda. Então, na realidade, essas famílias, ao invés de buscar uma nova moradia, elas receberiam a reforma e nisso elas não entrariam na fila. O grande problema de moradia de interesse social hoje é porque se você retirar as famílias daqueles locais, gera um desconforto não só para a família, mas para a comunidade em geral. Quando você fala, vou retirar 400 famílias de um local para poder passá-las para outro local, não é uma situação das melhores, nem da questão social, nem da questão de estrutura do município. Imagina que uma quadra com 40 famílias morando ali, as 40 têm filhos na escola. Você vai retirar aquelas 40 dali para levar para um lugar que às vezes não tem ainda uma escola pública, você gera um transtorno para todo mundo. Gera um transtorno para a escola, gera um transtorno para o aluno, gera um transtorno para a família. A vereadora, inclusive, falou sobre deixar a rede de apoio, né? Eu acho que isso também é importante, né? É fundamental. Porque ninguém está no lugar ilegal, irregular ou não provido das necessidades básicas porque quer. Por necessidade. Então, trazer essa possibilidade de ter material, trazer essa possibilidade de ter algo que vai melhorar a vida daquela pessoa é fundamental. E numa cidade velha, igual Nova Lima é uma cidade velha, 300 e tantos anos, que tem uma série de construções com mais de 100 anos, com 80 anos, que não teve uma reforma, não teve manutenção correta, e às vezes por falta de recurso mesmo. A grande maioria das vezes, falta de recursos. É interessante. Eu gostei muito quando ela me apresentou o projeto, eu não conhecia. Quando ela apresentou, eu ainda pensei, realmente, né? No início eu fiquei, nossa, mas tô entendendo, né? Mas aí aos poucos, agora você me explicou melhor ainda, né? Eu acho que realmente faz a diferença, né? E é muito pouco por pessoa. Mas faz uma diferença enorme na vida da pessoa. Muito mais fácil do que trazer para uma habitação nova, né? O governo federal agora, no PAC, no novo PAC, eles retomaram um projeto que tinha do governo passado, que é de fazer reforma em área de REURB. É justamente por isso. Você tem 20% daquela área que foi feita REURB, recebe um valor, acho que até R$29 mil agora, para poder fazer uma reforma. R$29 mil é pouco. Não é não.
Dá para fazer muita coisa. E faz sentido, né? Porque quem geralmente está em invasões, né? Que constrói invasão, constrói casas mais simples, né? Realmente. Sim. Esse é o 90% ponto, né? é isso. Esse é o ponto. E aí eu falo que a gente tem alguns absurdos da ocupação irregular. Quando eu era secretário, em 2019, nós começamos um projeto de regularização fundiária da Água Limpa, que agora finalmente está deslanchando. Então, inclusive, parabéns, vereador Nilton, pelo trabalho que tem desempenhado lá. Tentamos entrar em contato com você, não conseguimos, mas vamos ter oportunidades ainda. Sim. E aí, quando começamos esse projeto lá, nós descobrimos lá que tinha o kit invasão. Tinha um senhor lá, um comerciante, que vendia 1000 tijolos, porta, janela, telhado, para poder fazer um barraquinho lá, mas era só para ocupar a área. Então, quer dizer, é tudo precário. Só que, infelizmente, tem gente que mora nisso. E isso é um problema sério, né? Uma situação, quando vem as chuvas, que a gente começa a lembrar disso, mas tem que se lembrar o ano inteiro. Tem que resolver antes, né? Vamos agora aqui com o projeto do vereador Adilson Taioba. Dificuldade de entendimento aqui. Áreas institucionais. O que são essas áreas institucionais? Me ajuda aí. Um exemplo. Tem um bairro, um loteamento de 1 milhão de metros quadrados. E naquele loteamento tem que ser doado, por força de lei municipal, 5% de área institucional. 5% daquela área tem que ser doada para um posto de saúde, para fazer algum equipamento público para aquela comunidade. A ideia é muito boa, muito legal. Aqui em Nova Lima ainda tem 6% para habitação de interesse social. Então você tem 2 tipos de doação. Tem 5% para área institucional normal, uma praça, um hospital, e 6% para HIS. Isso é obrigatório. Obrigatório. Qualquer empreendimento novo tem que ter essas informações. Ainda tem mais 5% para meio ambiente. Daí, então, isso são áreas institucionais, né? Quando ele fala em desafetar essas áreas, significa vender essas áreas? Vender essas áreas para poder arrecadar. Por que da ideia? A ideia é muito boa mesmo. Tem vários condomínios na cidade que foram aprovados como loteamentos e não como condomínios, e tornaram-se condomínios por força do hábito, que tem dentro dele 90 mil metros quadrados de área institucional. Para quê? Alguém em sã consciência vai querer levar um hospital público para dentro de uma área dessa? Não faz sentido, né? Não faz sentido, é muito longe, é afastado da comunidade. Então, por que não vender, não alienar essa área e trazer esse valor para a habitação de interesse social, que vai ter muito mais utilidade do que simplesmente ficar lá no meio do nada, uma área gigante que vai beneficiar uma meia dúzia. Então essas áreas elas podem ser vendidas, por exemplo, se for num condomínio para ter do lado, de repente quer aumentar a casa. Sim, o próprio empreendedor que quer fazer mais lotes. Porque daí... É um leilão. Porque daí não precisa mais dessa área, né? Porque ela foi desafetada. Ela foi desafetada e a lei é para isso. Algumas cidades do interior de São Paulo já têm feito isso com alguma frequência, inclusive. Na época da 2016, 2017, na crise, uma das crises financeiras, econômicas que o país passou, muitos municípios tiveram que vender imóvel para poder pagar salário. E aí isso começou a ter, não é o caso de Nova Lima tem uma saúde financeira invejável, mas tem uma série de cidades que tiveram que fazer essa lei para desafetar essa área para poder vender, para fazer recurso mesmo. Porque realmente é um absurdo. Por que você vai ter? O levantamento que o Adilson chegou a fazer é impressionante. É impressionante. Os números são gritantes. Eu até cheguei a citar esse projeto dele no congresso que eu participei em Fortaleza. Todo mundo fica assustado. Como assim? A cidade tem menos de 120 mil habitantes. Então os números são bem gritantes. São muito mesmo. E qualquer fonte de recurso que vier a surgir, a somar, é muito bom. Porque a habitação, eu falo que ela não é fácil, não é rápido, mas é possível. Mas é dinheiro, custa caro. É dinheiro. Até deixa eu fazer uma pergunta aqui. Com esse projeto, né, do vereador Adilson, de repente unindo ao projeto da vereadora Viviane, mais alguns outros lá, Newton, você acha que Nova Lima seria capaz de zerar esse déficit? Eu gosto muito de falar sobre a questão do zerar o déficit, de acabar com a ocupação, porque eu acho que isso é possível. Você está chegando algumas experiências novas do interior do estado, do interior do Rio Grande do Sul, tem uma experiência fantástica. Segura aí. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, já estamos caminhando aí para o assunto do segundo bloco. Continue com a gente aí, então no próximo bloco a gente vai falar mais sobre habitação popular e vamos dar uma pinceladinha na REURB? Podemos? Vamos. Então fique com a gente volta já.
chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Estamos de volta. Lembrando que o tema de hoje é habitação popular. Quem tá comigo aqui no estúdio é o Fabrício Baleiro, que já foi secretário da habitação aqui de Nova Lima e é especialista em REURB. Mas agora a gente vai conhecer a história da Arlete, que há 13 anos ela busca uma moradia digna para ela e para sua família. Vamos conhecer essa história? Eu lembro que eu mais meu marido tentamos comprar uma casa e não tivemos condição na época, porque Nova Lima a moradia é muito caro para pessoas de classe pobre. Tem muita moradia para pessoas de condições financeiras boas e para a classe pobre não tem. É com esse desabafo que a Arlete conta como foi o início da sua luta por um lar. Mãe de 3 filhos, há 13 anos ela tentou conquistar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não conseguiu. Naquela época, não se falava em habitação social em Nova Lima. E sem alternativa e querendo apenas um teto para proteger seus filhos, Arlete tomou uma decisão muito difícil. Ocupou um terreno. E infelizmente na hora que você vai lá e busca, eu tentei ir na Caixa Econômica para entrar no programa Minha Casa Minha Vida e me relataram que o meu ganho não encaixava para entrar na Minha Casa Minha Vida. Ou seja, até para você comprar uma casa pelo projeto do governo, o seu ganho não te encaixa. Você tem que ganhar acima de 5 mil. Que pobre hoje que ganha acima de 5 mil? Então, não encaixa. Há algumas coisas que eles pedem que não encaixa. E para mim não daria. E Nova Lima não tem um projeto de moradia social. Nova Lima, na época que eu vim, nem se falava em projeto de moradia social. Hoje está se falando, mas pela lista extensa que tem, não vai atender nem a metade. Hoje, morando no residencial Vila da Mata, ela compartilha a realidade vivida pela comunidade, as dificuldades, os avanços e a esperança que move cada morador. Olha, é bem complicada. É bem complicada porque a gente está aí em busca de melhorias. Eu sou desde o início nós estamos
na briga aí, como eu te falei, a gente montou a associação para estar brigando pela comunidade, pelas pessoas. Tem pessoas aqui que realmente são carentes, que precisam mesmo de estar aqui. Tem pessoas deficientes. Aqui nós temos todo tipo de pessoas. Tanto de quem não precisa estar aqui, quanto de quem realmente não tem nem um barraco assim igual o meu hoje para morar. Que mora assim em um cômodo, um quartinho, um banheiro. E com filhos para criar. E isso é uma realidade muito difícil. Agora a Arlete está construindo a própria casa. Ainda enfrenta muitos obstáculos, mas segue firme e sonhando com uma vida mais justa e digna para ela e sua família. Mas a gente está aí na luta, já passamos por muitos percalços ruins, já passamos por muitas coisas ruins, mas aos poucos a gente está adquirindo as coisas para a comunidade. Isso aí, né? São histórias, né? Pessoas que buscam uma moradia digna, uma moradia própria, né? Podem muitas vezes passar por esse tipo de situação. E aqui em Nova Lima acontece muito disso, né? É comum a gente ouvir falar sobre as ocupações, é comum a gente ouvir falar sobre agora, nesse momento está sendo comum falar sobre REURB, e eu vou aqui para o meu entrevistado, para o Fabrício, que é especialista no assunto, inclusive está fazendo, né? Faz parte aqui da equipe que está realizando a REURB aqui em Nova Lima. Explicar rapidamente para mim o que seria REURB, de repente alguém em casa não sabe o que é, não sabe do que a gente está falando. O que seria REURB? REURB é a regularização fundiária urbana. Ela vai trazer aquela moradia, aquele imóvel, não é só a moradia, tá? Não é só a casa, pode ser então, tem um imóvel só que está irregular, a questão da titulação e das condições mínimas de habitabilidade daquela área. Então, por exemplo, para você regularizar um bairro, tem que ter pelo menos drenagem, água, luz e esgoto. Aí a prefeitura pode colocar outros itens que sejam o mínimo aceitável para aquela região. Mas é trazer para aquela população que reside ali, o que vai residir, o mínimo necessário. E com isso vem a titulação, vem o título, vem o documento. Então, só para deixar claro que não é somente ocupação, né? Que a gente tem esse imaginário popular de que quando a gente fala em REURB, a gente fala só ocupação. Não. Que coisa boa ter lembrado isso, porque existe muito preconceito com regularização fundiária. Eu já fui chamado de ladrão de terra, de esbulhador, porque eu estou fazendo REURB. Vários e vários imóveis na cidade de Nova Lima foram regularmente vendidos e se regularizaram com o tempo, por alguma situação, alguma questão. É muito comum na cidade você ter casa com o pai na frente, o filho atrás, o neto já está construindo em cima. É verdade. Alguém roubou isso? Ninguém roubou. Ninguém invadiu, ninguém usou de força para aquilo. Mas isso não é regularizado. Tem que se regularizar. Isso é possível com a Lei 13.465, se regulariza isso. Nova Lima é muito pródiga nessa questão. Você tem bairros inteiros aqui que foram criados nessa situação. As casas dos operários da década de 40 da mineração Morro Velho viraram hoje vilas com 4, 5 casas. Então é isso que está acontecendo hoje. E a REURB vem regularizar isso. Cada um daquelas moradias vai ter um documento. Ainda que seja em condomínio, ainda que seja separado, mas vai ter um documento formal que vai ao mercado, que vende. REURB não fala só da parte social, REURB fala da parte econômica também. Para o município é importantíssimo. Quantos milhões de reais se perde no município do tamanho de Nova Lima com venda de gaveta, contrato de gaveta? É verdade, né? É absurdo. ITCD, ITBI, IPTU, é um mar de dinheiro que todo ano se esvai, porque você não tem condições de saber quem é quem está vendendo ali. Aquela história que a gente ouvia os pais contando, o fulano vendeu a casa por 2 cachorros, um cavalo e uma espingarda. Acontece, é o escambo. E essa troca é toda informal. Ela não tem ela não tem a titulação e ela não tem a questão financeira, tributária envolvida também. E hoje como é que tá, né? A gente sabe que tá ouvindo falar bastante aqui na cidade, que tá acontecendo a REURB. Como é que tá hoje? Rapidamente me conta aqui, como tá a situação hoje? A prefeitura tem um contrato hoje com a empresa que eu trabalho, que é a P. Avelar Engenharia, tá regularizando 15 mil unidades. A gente está entrando na reta final da parte de projetos e até semana passada teve um mutirão aí para poder fazer cadastro, que é o nosso grande problema em Nova Lima. A população ainda não comprou a REURB. Eles têm receios de fazer cadastro,
eu fui acompanhar algumas cadastradoras em uns bairros aqui, pessoas batem a janela na sua cara, baixam a porta. É um medo, né? Um preconceito que você falou antes, existe esse preconceito mesmo, mas é o medo de golpe perder. também, é muito do golpe. Você vai ver golpe, que não sei, não é. As pessoas são uniformizadas, tem crachá. Então fala o pessoal aí. Pois é, não, é um pedido que eu faço a toda a população de Nova Lima, que nos ajudem a fazer esse cadastro. Dá para regularizar sem cadastro? Dá, mas não é o ideal. Então a prefeitura está tentando fazer alguns mutirões aí, a empresa tem vindo para cá. A gente tem feito, na semana passada foram 4 bairros, e essa semana parece que vai ter, na próxima semana vai ter mais alguns que vão sair. Então a gente está começando a caminhar agora para a reta final. Finalmente agora a gente teve acesso a algumas informações que estavam sendo ainda truncadas, e a gente começa a ter uma evolução para a titulação. Dentro em breve, eu fiquei sabendo agora, chegando aqui, 4 bairros já irão para cartório para poder fazer a titulação. Que bom. Então, é um trabalho que não é muito rápido, né? É um trabalho lento. Volta na minha frase lá, não é rápido, não é fácil, mas é possível. Então pronto, é sobre isso. Segura um pouquinho mais das tuas informações aí, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta no próximo bloco de novo com o Fabrício, que vai falar um pouquinho mais sobre habitação popular agora. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Chegamos ao terceiro bloco aqui do debate público. Temos pouquinho tempo, a gente extrapolou um pouquinho o tempo aqui, eu e o Fabrício falamos demais, né, Fabrício? Mas vamos aqui, para fechar essa questão da habitação popular aqui em Nova Lima. Como que você avalia o cenário da habitação popular hoje aqui na cidade? É preocupante, como toda a região mineradora. É um histórico muito grande de problemas, de déficits, e que essas duas propostas, por exemplo, dos vereadores, para mim, começa a ter uma solução interessante. Fazer imóvel novos é acabar com o déficit habitacional? Não. Não só isso. Tem que se ter isso também, tem que se atacar essa situação, mas não é a única forma de resolver essa questão. O que não podemos fazer também é trazer problema para a cidade. Tem histórico de algumas, não é o caso de Nova Lima, mas tem histórico de algumas cidades que construíram conjuntos habitacionais que foi para gente que não era da cidade. Quer dizer, você ocupou o espaço com uma grande construção, que em tese seria para poder melhorar a vida da população, e não foi. Então, você trouxe mais problemas, você trouxe mais população. Eu acho que esse não pode ser o caminho. O caminho é unir esses esforços com o REURB, que traz uma série de informações que o município não tem.
É impressionante, é verdade, né? inclusive de população. Esses dados não existem, não existem, né? porque é tudo irregular. Então a REUB traz isso, nós estamos falando de 15 mil unidades. Se cada unidade tiver 3 habitantes, são 45 mil pessoas. É quase metade da população da cidade. Então é muita gente. É muita gente. Ter esse projeto da vereadora Viviane de fazer essa moradia digna com investimento em material de construção é fundamental para poder ter o pertencimento. Muito que se vê de construção de conjuntos habitacionais, as pessoas não têm o pertencimento ali. Eu lembro quando eu fui vereador, quando eu fui secretário, eu pedia muito para poder ter autoconstrução, porque a pessoa sente aquilo, é diferente. É diferente, né? Ele só verdade. entrar, e aí, às vezes, com valor muito baixo, ele não tem. O índice de débito em Nova Lima do conjunto habitacional era absurdo. Eram 160 unidades que deviam ter 20 pessoas pagando, porque não tem o senso de pertencimento. Isso falta. Então a gente tem que ter essa abertura. E aí uma situação que eu gosto de falar muito na REUB, mas acaba também para a habitação, todas as etapas desses projetos, fala em engenheiro, em arquiteto, em advogado, em assistente social, mas falta um profissional que para mim é fundamental, comunicólogo. Faz sentido. Tem que informar a população o que é aquilo. Muitas das vezes, eles não têm o direito assegurado por falta de informação. Porque esbarra ali, talvez, em termos, esbarra em não Informa entendimento, mesmo né? de Não falar. entendimento. Eu já cheguei em cidades que as pessoas não queriam fazer a regularização ou não queriam participar de cadastro de habitação de interesse social porque o prefeito ia tomar a terra deles. O vereador ia roubar não sei o quê. Não é isso. Não é isso. Então falta comunicação, é a comunicação mais reta. Na linguagem deles, na situação que eles vivem. E não ficar criando um monte de celeuma, um monte de propaganda bonitinha que não vai resolver nada. Isso faz sentido. Mas fazer a população entender a necessidade disso, porque para mim hoje a falta de habitação é o maior problema social brasileiro. Maior que a educação, maior que saúde. Porque envolve tudo, né? Porque isso. tudo sai de dentro de casa, tudo sai do nosso lar. É né? isso. E a falta de você ter um lar seguro, você não consegue viver direito. Então, pra gente encerrar aqui, que o nosso tempo já foi, tem jeito. Tem jeito. Não é fácil. Não é fácil, não é possível. Nova Lima está caminhando para isso? Caminhando. Como todo o país, eu acho que ainda há passos pequenos. Pode caminhar mais. Tem mais possibilidade de fazer. E Nova Lima tem uma grande vantagem. Tem um território muito grande e tem recursos para isso. É verdade. Gente, a gente vai terminando agora aqui o programa. Não sei se vocês sentiram falta do Claudinho, que apresenta aqui comigo também. Claudinho não pôde vir hoje, apresentei sozinho. Sozinha não, né? Porque eu já falei pro Fabrício. Fabrício, senta lá comigo e bora apresentar o programa juntos. Muito obrigado, Fabrício, pela sua presença, as informações. Fabrício tem muita coisa para dividir com a gente aqui, ele vai voltar mais vezes. E você que esteve com a gente, muito obrigado e até o próximo debate público.